nessa entrevista, porque ele já está nessa aulinha real, nessa aulinha agora em tempo real. Então é com você, Xande. Você faz a entrevista e eu vou para a direção, porque de lá eu consigo observar muito melhor a atuação dele. Tá certo? Vamos ver se eu dou conta do recado, né? Ora, eu já falei que essa palavra, eu não dou conta, não existe no nosso dicionário. Então, com vocês, Xande Menezes e o Tenente Coronel Mesquita. Boa sorte. Boa noite, Coronel. Boa noite mais uma vez, Alexandre. Então, a gente trouxe o Coronel aqui hoje para falar o que acontece mais nas ruas mesmo, tirando esse foco da saúde. Então, vamos começar falando, Coronel, da lei seca. Por que ela é tão eficaz, ela é tão exigente, mas não é eficaz? Bom, a lei, quando ela entrou em vigor, ela trouxe aí uma conotação de muito rigor, tolerância quase zero, mas, lamentavelmente, com o passar dos dias, dos meses, as pessoas foram vendo que que a coisa não era assim tão, né, como se pregava, que as punições elas não são aplicadas de imediato, elas demandam um prazo, porque toda pessoa acusada de alguma coisa, seja na esfera penal, na esfera administrativa, ela tem direito do contraditório e defesa. E como isso é um pouco demorado, o procedimento administrativo no órgão competente para se aplicar as punições demanda um tempo, a tramitação, então isso trouxe para os condutores, digamos, uma sensação de impunidade. Tá certo. Eu acho o seguinte, a gente não existia nada dessa lei, aí de repente começa ela dessa forma severa demais. E começou com esse tal desse teste do bafômetro. Esse teste do bafômetro é obrigatório? Pelo um princípio do direito, que não é um princípio constitucional, muita gente se engana, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, baseado nesse princípio, as pessoas se recusam a fazer o teste. Não, o policial militar, no momento da abordagem, quando ele detecta que o condutor possa estar conduzindo sob efeito de álcool, ele convida aquela pessoa abordada a fazer o teste. Havendo a recusa, ele vai tomar as providências que a lei lhe ampara pelos sinais que esse condutor apresenta no momento. Certo. E quais são as punições? De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito em vigor, que foi mudado pela lei seca, a lei 11.705 de junho de 2008, a punição ela é multa grave, aliás, gravíssima, 7 pontos. A multa pode chegar a quase R$1.000, suspensão da CNH por 12 meses. De imediato, demanda-se a medida administrativa, em que, naquele momento, constatando a suspeição de embriaguez, o policial militar vai lavrar um auto em que a CNH do condutor ela é recolhida. Em seguida, a CNH é entregue ao DETRAN, onde ali vai tramitar o procedimento administrativo para que o condutor autuado ele possa apresentar a sua defesa. Após tramitar todo o direito de defesa, esgotar todos os recursos a favor do autuado e assim será logo, né, finalizado esse procedimento, aplicado todas as sanções previstas na lei, que seria a suspensão, a multa e os 7 pontos na carteira. Infelizmente, esse processo administrativo ele é muito lento, né? Um amigo meu, quase um ano atrás, foi pego na Blitz, fez o teste, acho que não chegou a fazer o teste do bafômetro, recolheram a CNH dele, passou 3, 4 dias, ele pegou a CNH de volta e está com ela de volta até hoje, porque ainda não foi a julgamento o caso dele. É o que ocorre, né? Tão logo a CNH é recolhida, nós temos até 5 dias úteis para encaminhar essa CNH ao DETRAN. E muitas pessoas ligam ao batalhão cobrando agilidade nesse encaminhamento, justamente já com essa finalidade. Já sabe que tão logo ele tome conhecimento, ele assine ali um protocolo em que ele vai ter que responder um procedimento administrativo, ele já pega a sua CNH para trás, a presunção da inocência. Enquanto, até que se prove o contrário, esse cidadão ainda não cometeu ali especificamente a infração de trânsito, né? Nós estamos falando de infração, nós não entramos ainda em crime de trânsito. O crime seria quando a pessoa sopra o bafômetro e acontece que aparece acima de 0,6%.
Quando fala 0,6 decigramas de sangue, isso quando a pessoa autoriza, né, a fazer o exame de sangue. Mas a Polícia Militar, Batalhão de Trânsito, não trabalha com o exame de sangue. Vamos, né, deixar de lado que nós trabalhamos com o teste do bafômetro. O bafômetro mede o teor de álcool pelo ar expelido dos pulmões. Então, quando o cidadão ele é convidado a fazer o teste, se ele apresentar até 0,10 decigramas de ar, né, de álcool expelido pelo ar, 0,10 decigramas por litro de ar expelido dos pulmões, é uma tolerância. É uma tolerância que tem, aí não vai acontecer nada. Isso corresponde aí a no máximo, normalmente, né, na vida normal, a no máximo 100 ml de cerveja, a grosso modo falando. Detectando de 0,11 a 0,29 decigramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, estará cometendo a infração administrativa, que é o artigo 165. Então, está sujeito a multa a 7 pontos no prontuário e a suspensão por 12 meses. De imediato, a CNH é recolhida e de 0,30 acima, o cidadão ele será conduzido à delegacia, onde ele poderá ser autuado em flagrante, acredito, né? Poderá, eu digo poderá porque lá na delegacia pode dar um prazo maior, tem delegado que exige um teste do IML, do Instituto Médico Legal, chegando lá, às vezes, com o tempo, com o passar do tempo, já não apresenta, então há uma contradição. Mas a maioria que nós temos conduzido com o teste do bafômetro tem sido autuado em flagrante com base no artigo 306 do Código de Trânsito, onde está previsto o crime de embriaguez. Certo. E para terminar, doutor, coronel, quando essa lei entrou em vigor, todo mundo parecia que tinha medo, até começou a beber menos e tal, parece que diminuiu bastante. Aqui em Goiânia, falando de Goiânia mesmo. Aí, de repente, o pessoal parou de ter medo. Eu mesmo parei de ver blitz em Goiânia. Para mim, assim, de vez em quando bebo, bem pouquinho, não para andar dirigindo, mas bebo e vou sem medo voltando para casa, porque eu não tenho medo dessa punição e nem medo de encontrar nada.